oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e hoje seria sua professora de língua portuguesa, tá certo? A gente está aqui ao vivo dos nossos estúdios, mas eu gostaria de relembrá-los que essa aula ficará disponível também lá na nossa plataforma digital, no app do Educa Recife e também no nosso canal lá no YouTube. Você pode reassistir a aula quando você quiser. E para entrar em contato com a gente aqui ao vivo, enquanto a aula acontece, a gente tem o nosso chat, né? É por lá que você fala com a gente. Quem faz o nosso chat de hoje é a professora Adriana Maria, de Língua Portuguesa. Vamos dar um oi para ela? Oi, pessoal, nós estamos aqui no chat. Sejam bem-vindos à aula de língua portuguesa. E aí interage aqui conosco, falando a escola que você participa e perguntando, tirando dúvida, tá? Estamos aqui para isso. Isso. Vamos caminhando. Isso, falem com a professora Adriana Maria, que eu tenho certeza que ela vai adorar conversar com vocês aqui ao longo da nossa aula, tá certo? Quem fará a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais é a nossa querida intérprete Amanda. Seja muito bem-vinda, Amanda. E vamos lá. Desculpa, e vamos continuar a falar sobre as fábulas africanas. A gente vinha conversando já um pouquinho sobre como as características do gênero textual da fábula, né? A gente já conversou bastante, eu já trouxe vários exemplos sobre isso. E aí a gente começou essa semana a perceber aqui as semelhanças com as fábulas africanas com relação às brasileiras, né? A gente também viu em que elas se assemelham, em que elas se diferenciam. A gente também já viu a influência da cultura do povo africano aqui no território brasileiro, como a gente se constituiu, em todo o processo que a gente sofreu de colonização europeu, etc. Então, essa semana, nessa última aula, a gente dá continuidade a esse assunto e encerra. Vamos lá. Hoje continuaremos a falar um pouquinho sobre as fábulas africanas e a gente vai ver inicialmente as principais características da fábula como gênero textual, tá certo? Bora lá. A gente tem uma narrativa alegórica em sentido figurado, em prosa e em verso, ou seja, pode ser rimado ou pode ser não rimado. A prosa é aquele texto que se assemelha mais a como a gente fala no nosso dia a dia, e o verso é aquele texto mais trabalhado, que visa a rima, né, mais estruturadinho. Então, a fábula ela pode se constituir tanto em prosa e em verso, e ela vai ter esse caráter alegórico, ou seja, esse sentido figurado das palavras. A fábula ela não é literal, minha gente. Então, por trás da alegoria, por trás das metáforas e do sentido figurado, a fábula tenta transmitir uma ideia, um pensamento, um ensinamento a todo mundo que a lê, através desse fingimento aí, desse texto imaginativo. A gente tem animais com comportamento antropomórfico, a gente bateu já bastante nessa tecla, dizendo que, olha, os animais, eles não se comportam como animais verdadeiramente se comportam na vida real, tá certo? Eles vão assumir as características que são humanas. Então, eles falam, eles dançam, eles cantam, eles sentem inveja, sentem preguiça, sentem alegria, tristeza. Então, tudo isso que são características humanas são emprestadas e a gente diz que esse processo é um processo antropomórfico, quando eu transformo um ser que é não pensante em um ser que sente e pensa as emoções assim como a gente, certo? A gente tem uma abordagem de aspectos humanos, a gente tem as virtudes, qualidades e defeitos do caráter. Então, lembra que a fábula vai ser aquele texto que vai fazer com que a gente pare para pensar um pouco sobre o nosso próprio comportamento. Será que eu sou justa com todo mundo? Será que o meu comportamento é adequado diante de tal situação, diante de tal pessoa? Então, a fábula ajuda a gente a pensar toda essa estrutura, as nossas virtudes, os nossos defeitos, os nossos vícios. A gente tem a vitória da inteligência sobre a força, né? Isso também eu já falei bastante aqui, que nem sempre o final da fábula é o final óbvio. Às vezes, muitas vezes, a gente vai ter na fábula a representação da fraqueza ganhando para a força. Então, a gente vai ter o indivíduo que não é tão inteligente, de repente, vencendo o indivíduo que é muito inteligente. Porque a gente tem esse final da fábula que é inusitado, que tenta, através desse final inusitado, trazer um ensinamento para aquela pessoa que está lendo a fábula. Então, é uma quebra de expectativas, certo?
Personagens tipo, a cigarra representa os irresponsáveis e a formiga representa um grupo de trabalhadores. Personagens tipo é quando eu junto numa personagem características que representam um grupo social. Então, quando eu digo que a formiga é trabalhadora, eu não estou falando de uma formiga especificamente, mas eu estou falando do grupo de formigas que juntas trabalham em prol do formigueiro. Então, eu estou tipificando a minha personagem. Aqui, por exemplo, quando eu digo que as cigarras são irresponsáveis, porque lá naquela fábula da cigarra e da formiga, a cigarra não trabalha no verão, né? Ela fica lá descansando. Então, ela representa não uma cigarra que é preguiçosa, não uma pessoa, mas todo mundo que tem esse comportamento preguiçoso, que vai deixando, que posterga, né? Que vai deixando para depois, e aí chega o depois e essa pessoa não consegue sobreviver ou não consegue adquirir o que queria, justamente porque não trabalhou o suficiente para conseguir aquilo que queria. Então, a cigarra, tanto a cigarra quanto a formiga, representam um tipo de comportamento humano, certo? A apresentação de uma lição de moral no final da história. Também existem fábulas cuja lição fica subentendida na história. Não fica tão explícita, né? A gente conversou também na aula passada sobre a fábula que eu contei para vocês, da baleia e do galo. Se não lembram, voltem uma casa e assistam a aula 2 sobre fábulas africanas. A gente conversou que nem sempre a moral da história está lá, mas ela está implícita. Então, a gente precisa, através da nossa interpretação, conseguir tirar da fábula o que é que ela quer dizer com toda essa alegoria, com toda essa construção de enredo, tá certo? Vamos ler agora a fábula africana, Os Segredos da Nossa Casa. Eu trouxe uma outra fábula aqui para a gente conhecer um pouquinho mais sobre as narrativas africanas, né? A gente tem tão pouco contato com elas ao longo da nossa vida escolar, então isso é uma tentativa de fazer com que vocês consigam ter contato com essas outras literaturas. Ó, bora lá. O nome da fábula é Os Segredos de Nossa Casa. Certo dia, uma mulher estava na cozinha e, ao atiçar a fogueira, deixou cair cinza em cima do seu cão. O cão queixou-se. Ah, senhora, por favor, não me queime. Ela ficou muito espantada. Um cão a falar. Até parecia mentira. Assustada, resolveu bater-lhe com o pau com que mexia a comida. Mas o pau também falou. O cão não me fez mal. Não quero bater-lhe. A senhora já não sabia o que fazer e resolveu contar aos vizinhos o que se tinha passado com o cão e com o pau. Mas, quando ia sair de casa, a porta, com um ar zangado, avisou: não saia daqui e pense no que aconteceu. Os segredos da nossa casa não devem ser espalhados pelos vizinhos. A senhora percebeu o conselho da porta. Pensou que tudo começara porque tratara mal o seu cão. Então, pediu-lhe desculpa e repartiu o almoço com ele. É fundamental sabermos conviver uns com os outros, assegurar o respeito mútuo, embora às vezes seja difícil. Então, a gente percebe que a gente tem aqui uma fábula muito semelhante às que a gente tem aqui no Brasil. Qual é o principal elemento dessa fábula exclusivamente, assim, né, particularmente? É que essa fábula apresenta para a gente não apenas animais falantes, mas objetos inanimados também personificados, né? A gente tem de repente, e a moça achava que estava vivendo sozinha na casa dela, quando de repente o bichinho começa a falar, de repente tudo começa a falar. Então o elemento fantástico fica muito exacerbado. No fundo, a moça não estava sozinha. Toda a casa na qual ela vivia, habitava junto com ela. E quando ela fez alguma coisa para o cão que o machucou, e aí foi injusta com o pau, com a colher de pau, e todos eles saíram em defesa uns dos outros e ficaram contra a mulher, que tinha dado início àquela situação constrangedora, né? Aquela situação inconveniente. Então, aqui a gente percebe que várias personagens se uniram, mesmo que essas personagens não fossem pessoas, elas se uniram para ensinar para a mulher, olha, talvez a errada seja você aqui. E que derramou, respingou água quente no cachorro, e aí um ou outro foram se juntando e defendendo o cachorro. Então, vamos responder umas questões sobre a fábula que lemos. Olha, bem simples.
Marque como X a alternativa correta. A gente tem um tipo de texto, né? Que a gente vem falando. Essa questão é muito fácil, né, professora? Não tem nem por que vocês errarem a resposta dessa pergunta, tá certo? Ó, o texto que lemos é uma fábula ou é um poema? Vocês lembram como é um poema, a estrutura do poema, que tem que ter versos rimados, que tem que ter, assim, musicalidade, que tem que ter um meio lírico. Tudo isso a gente já viu em aulas anteriores também. Então, vamos lá. Essa não está difícil, eu vou passar logo. É uma fábula, né? Porque ela apresenta todas aquelas características que eu venho contando para vocês desde o início da semana. Na verdade, desde outras semanas também. Então, a partir desse texto, a gente pode perceber algumas características que a gente já tinha conversado. Então, a gente tem representação antropomórfica dos animais, e no caso dessa fábula africana em específica, também dos objetos, porque eles falam. A gente tem uma moral da história que está implícita, nesse caso especificamente não há a descrição da moral da história, mas pelo finzinho da fábula a gente também consegue perceber que a intenção dela é fazer com que todo mundo reflita sobre o comportamento que se tem com outras pessoas. Então, por exemplo, se eu trato mal uma pessoa, esse comportamento vai se reverberar em outras pessoas. Então, eu não estou sendo julgada apenas por ela, mas eu estou sendo julgada por todas as pessoas que estão ali me assistindo. E, de repente, todas essas pessoas podem se juntar e dizer, olha, seu comportamento não foi legal. Então, a gente que está vivendo em sociedade tem sempre que pensar em como o outro também vai interpretar as nossas ações e se a gente está conseguindo ser justo com o outro o tempo todo. Porque às vezes, minha gente, a gente acha que o problema incomoda a gente, que pisaram no nosso pé, pisaram no nosso calo e por isso a gente precisa revidar o tempo todo, se defender o tempo todo, quando a gente não percebe que o praticante da injustiça, né, somos nós que fazemos também atos injustos contra outras pessoas. Então é importante ter humildade, voltar e dizer, opa, errei aqui, vou ali pedir desculpa, vou ali tentar consertar esse relacionamento, né, porque assim como as amizades são também, precisam de cuidado, né, professora? Todo afeto precisa de cuidado. Seja ele uma amizade, seja ele um romance, seja a sua relação com os seus pais, com os seus tios, com os seus avós, com os seus colegas, amigos. Então, tudo isso precisa de cuidado, tá certo? Então, essa fábula faz a gente pensar em como a gente lida com o outro. Como é que a nossa fala pode magoar ou pode deixar o outro feliz também. E quem conta essa história, minha gente? A gente tem uma personagem da história, um narrador-personagem, alguém que não participa da história, mas observa, conta apenas o que acontece, o narrador-observador, alguém que sabe tudo, até os pensamentos e sentimentos das personagens, um narrador onisciente. A gente tem aqui um narrador onisciente, porque ele sabe até a intenção da moça, o que ela pensou. E quando a gente tem esse narrador super potente, que conhece a intenção por trás das atitudes da personagem, a gente tem um narrador onisciente, um narrador observador. A gente já viu em outro momento também, quando a gente viu narrativa, que é aquele que só observa. Ele não interfere na ação, ele não julga, ele está ali só descrevendo. E o narrador personagem é aquele que participa da história. Além das fábulas, a literatura africana também é muito potente em outros tipos de texto, né, minha gente? E a gente acaba, por vezes, por desleixo, acaba não lendo, não consumindo tanto, às vezes até por falta de acesso, né? A gente não tem tanta facilidade nas bibliotecas. Então é difícil conseguir, mas há muitos e muitos textos e produções africanas que podem fazer parte do nosso repertório, tá certo? Então, a gente vai continuar falando sobre isso. Por exemplo, eu trouxe aqui um poema que é africano. Se chama Grito Negro. Vamos lá, vamos ler esse poema. Eu sou o carvão, e tu arrancaste-me brutalmente do chão, e faz-me tua mina, patrão. Eu sou carvão e tu acendes-me, patrão, para te servir eternamente como força motriz, mas eternamente não. Então, vamos lá, vamos pensar primeiro o que é que esse poema traz, o que é que ele emerge
O que é que ele propicia aí de imagem, de forte para a gente conseguir interpretar? Ele está falando sobre a história do povo africano, né? De como os povos africanos foram escravizados e durante muito tempo foram utilizados como mão de obra para trabalhos que o homem branco não queria fazer no processo da escravidão, quando os corpos eram escravizados. Então, esse poema, ele é um grito, mas é um grito de quem impõe, olha, isso aconteceu com a gente, nós fomos sujeitos a essa situação, mas isso não é para sempre. Há um basta e a história vai dar conta de fazer com que isso não se repita, de que isso seja superado. Lembrando que há sempre uma dívida, né, por trás desses atos históricos que marcaram o nosso desenvolvimento como sociedade. A gente se sente na obrigação de fazer reparos com relação a esse grupo de pessoas, ao povo, à cultura africana também, que nos foi herdada através desse processo de colonização. Então, esse poema é um ótimo exemplo disso, porque faz pensar como o colonizador muitas vezes usou pessoas de corpos negros como mão de obra, ou seja, como carvão impulsionador, né, aquele que é o fogo que cria, mas que isso também acaba. Esse abuso também acabaria como acabou, tá certo? Então é um poema curto, mas que faz a gente refletir sobre todo um processo, né? Ele é curtinho, mas cabe muita coisa dentro da fala desse eu lírico, é muito poderoso também. Ao ler o poema, rapidamente associamos a história do povo africano, né, que durante muitos anos foi retirado de sua terra natal para ser escravizado, explorado em território estranho da dominação europeia, né? Como a gente bem sabe, a gente assistiu às aulas de história do professor Henrique e do professor Luciano, né? O Brasil foi uma terra colonizada pelos portugueses, né? Assim como boa parte do território africano também foi colonizada pelos portugueses, tanto é que alguns países africanos também falam português como idioma oficial. Então, esse poema é justamente aquilo que eu estava falando, uma referência a essa apropriação não somente das terras, mas dos tesouros, da liberdade desse povo também. Então, faz referência a tudo isso. E o que podemos inferir dos últimos 3 versos do poema? E tu acendes-me, patrão, para te servir eternamente como força motriz. Mas eternamente não. Então, a gente percebe que aqui há um reforçar da intenção desse patrão, da pessoa que queria manter o status quo. O que é status quo, Vivi? É aquela organização que existe trabalhística ou de manutenção das coisas como elas são. E aqui há justamente esse empecilho, né? O impedimento de que essa situação continue. Eternamente não, isso não continuará eternamente, você não será o meu patrão, que na verdade é explorador, durante a vida toda, porque a gente vai conseguir a liberdade e conseguiram. Que embora a intenção e desejo do explorador seja a manutenção da escravização no povo africano por tempo indeterminado, o caminho do tempo é de que o povo se liberte, que todos os povos sejam livres, e a gente está falando disso sempre que a gente pode, né, minha gente? Quanto mais aceitação, quanto menos preconceitos se irradiarem da gente, melhores pessoas nós seremos. E aí as aulas da gente é sempre nessa ideia de, você quer aprender uma gramática, você quer aprender vírgula, você quer aprender pontuação e regência e concordância verbal, mas o conteúdo temático é sempre problematizando essas questões. Por quê? Porque a gente precisa conversar sobre esses temas que fazem parte da nossa construção como sociedade, cultura, para também desconstruir alguns padrões que nos foram dados, né, e que a gente recebeu sem talvez criticar muito, sem analisar muito bem, e agora a gente pode fazer isso, consegue fazer isso, através do estudo, através do conhecimento, escutando outras versões, lendo outras fontes. Vamos dar um pulinho lá no chat para ver como é que vocês estão, o que é que vocês estão achando da aula de hoje. Professora Vivi, aqui nós temos
Diógenes, temos Caroline, Vinícius, Andriele interagindo aqui no chat, eles estão gostando da aula. E tem outros alunos também aqui conectados, não estão interagindo, mas estão aqui atentos à sua aula. Ah, que bom, eu fico feliz, viu? Não se acanhe. A professora Adriana adora responder perguntas. Então, podem perguntar a ela o que quiserem. Ó, vamos continuar. Após a libertação do povo escravizado, é importante preocupar-se, né, e foi durante o período da Lei Eusébio de Queiroz, que foi que garantia a liberdade, com as condições de vida que acometeriam as pessoas recém-libertas, né? Foi necessário inserir pessoas negras na sociedade, dando a elas oportunidades de melhoria e qualidade de vida também, né, minha gente? Porque, olha, para pensar um pouquinho. Essas pessoas, elas foram escravizadas. Então, quando a lei de alforria surgiu, elas não tinham casa, elas não tinham emprego, elas não tinham uma estrutura, mais uma vez, um status quo que as facilitassem viver a vida delas de forma sossegada e de forma justa. Então, foi preciso se preocupar também em como essas pessoas seriam inseridas na sociedade local, certo? Então, chegamos a um conceito muito utilizado na contemporaneidade, chamado a dívida histórica. Eu sei que muita gente já deve ter ouvido falar nesse termo, né, dívida histórica, que a gente tem com relação ao povo negro. Então, a gente vai tentar entender um pouquinho mais do que se trata isso. Vamos lá. O conceito de dívida histórica designa a responsabilidade que gerações atuais, governos, estados nacionais teriam em relação a injustiças cometidas contra as gerações passadas, sobretudo sobre grupos sociais minoritários. Então, vamos pensar um pouco. Ó. Se esse povo foi escravizado contra a sua vontade, obviamente, em situação de subjugar-se, então há, com relação a nós, uma dívida histórica. Então, a dívida histórica é, na verdade, uma tentativa do governo e das instituições que regem o território, né? Aquelas que são institucionalizadas, que têm poder com relação ao território, de fazer políticas públicas voltadas para essas minorias que tiveram seus acessos aos bens básicos e aos direitos básicos negados no passado. Então, se você pensar que a liberdade foi negada aos povos negros no passado, essa é uma questão de dívida histórica. Então, foi negado acesso à educação, acesso à cultura, acesso ao lazer, acesso à comida. Então, tudo isso é uma dívida que a nossa sociedade carrega desde o período da colonização. E as políticas públicas de inserção dessas pessoas nesses ambientes servem para sanar essa diferença de acesso que houve no passado, certo? Essa responsabilidade poderia ser matizada por meio de ações afirmativas, isto é, políticas públicas adotadas pelo governo e que visariam reparar essa injustiça de forma ativa, ou seja, facilitando o acesso dos indivíduos membros dessas minorias históricas às oportunidades sociais disponíveis aos demais grupos da sociedade. Então, uma dessas facilidades é, por exemplo, o acesso à universidade, né? A gente separa um pedaço das vagas para que essas pessoas consigam acessar a universidade. E há diversas formas de fazer com que esse acesso se democratize e se torne mais amplo, conseguindo chegar em todo mundo, fazendo com que essas pessoas não fiquem estagnadas em situação de pobreza e em situação de escassez. Tá certo? Ou seja, Vivi, garantir acesso a lugares historicamente não ocupados por pessoas negras, como a universidade pública, que eu estava falando, escolas particulares, centro de loja, tudo que foi negado no passado, essa política pública de dívida histórica, de acesso, tenta superar, tá certo? Tornar possível. A reparação histórica surge com a ideia de dar pé de igualdade de acesso a esses indivíduos. Ela não é uma tentativa de retirar pessoas racialmente favorecidas e sim tornar os espaços cada vez mais plurais e ricos, inclusive os padrões de beleza, né? Porque muito se padronizou a beleza, especialmente a beleza feminina. Então, a partir do momento em que eu consigo misturar as pessoas que estão nesses espaços de poder, eu consigo inserir novas ideias, inclusive com referência
padrões de beleza, padrões de inteligência, tudo isso, tá certo? Para encerrar a aula, minha gente, eu acho que tem atividade, mas para encerrar a aula eu queria lembrar para vocês que existe uma lei, tá? Que nos auxilia com relação ao preconceito. Existe uma lei, racismo é crime no Brasil. Então vamos lá. Vale lembrar que quaisquer formas de racismo é crime diante da nossa Constituição. A gente tem a lei número 7.716 de 1989, que diz que serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de preconceitos de raça e de cor. Então, racismo é crime, é sempre bom relembrar aqui, né, e reforçar esse nosso apelo que a gente está fazendo durante toda a aula. Eu vou passar para a professora Adriana para que ela se despeça e a gente volta. Então, pessoal, estávamos aqui interagindo, apesar do problema técnico que houve aqui, não é? Eles não estavam lhe vendo, professora, mas estavam aqui achando ruim porque não estavam lhe vendo. E aí eu falei para eles que ia voltar, né, a imagem. Mas foi muito legal essa aula, eles amaram. Então é isso, pessoal. Me despeço de vocês. Até a próxima. Tchau, pessoal. Gente, eu termino a aula de hoje com uma citação que diz assim, ó. A desigualdade social, ela não é fruto de algo invisível, e sim de uma sociedade que a cultivou. Essa citação é de um texto chamado A Dívida Histórica do Brasil, com o Negro, um olhar sobre o contemporâneo. Então, dá sempre tempo da gente trabalhar para tentar modificar o que o passado nos deixou, tá certo? Um cheiro e eu me despeço por aqui. Até a próxima aula.